finalmente saiu hoje a ata do Copom. O documento traz várias conclusões interessantes sobre a última reunião realizada na semana passada. E talvez a principal conclusão desse documento é justamente uma visão muito mais cristalina sobre a divisão, né, ali no Comitê de Política Monetária, entre a ala pró-Lula e a ala que tem um posicionamento mais conservador para você conduzir aí a política de juros no país. Mas para a gente entender direitinho isso, deixa eu trazer ele, nosso Rodrigo Oliveira, o nosso muso dos mercados, nosso magnânimo, meu querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde aí a todos, boa tarde a você, em especial, meu querido Wilson. Ô, Rodrigo Oliveira, vamos começar o nosso comentário aqui sobre o Copom com uma arte que eu pedi para o nosso Mateuzinho fazer. Mateus, coloca a arte, por gentileza, que eu acho que essa arte ela é simbólica, aí você explica para a gente direitinho esse ringue, né? Essa batalha, né? Então, o que aconteceu entre o Roberto Campos Neto de um lado e o outro, a ala do Gabriel Galípolo. Explica pra gente isso aí. Eu gostei do Matheus, Rodrigo, desculpa te cortar, porque ele colocou um versus ali parecendo do Street Fighter. Street Fighter, né? Exatamente. Aquele videogame famoso. Isso é só para quem tem mais de 18 anos. Então, o Galípolo aí é um dos favoritos na corrida pelo cargo do Roberto Campos Neto no final do ano. Acaba o mandato do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto já tinha avisado que não ia ficar no Banco Central, e mesmo que se quisesse, o Lula não ia deixar, né? Então, o Galípolo aí, ele como é que se diz? Ele representa todos esses aliados ou indicados, pelo governo Lula para o Banco Central. Todos eles, coincidentemente, votaram pela manutenção do ritmo de corte da Selic em 0,5%. Gabriel Galípolo, Ailton Aquino, Paulo Piketty e Rodrigo Alves Teixeira. Do outro lado, o lado que estava lá quando o Lula assumiu. Então, esses todos aí indicados pelo Bolsonaro ou reconduzidos pelo Bolsonaro. Roberto Campos Neto, Carolina de Assis Barros, o Diogo Guilhem, o Otávio Damaso e o Renato Dias de Brito Gomes. Pois bem, a votação ficou apertada aí 5-4, como o voto de Minerva é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi quem desempatou por 0,25. Isso foi na quarta-feira passada. Era um resultado esperado, mas acabou que deixou muito clara essa divisão ideológica dentro do Banco Central. E aí ficaram algumas dúvidas que o pessoal esperava que seriam sanadas com a ata do Copom, que saiu hoje, mais cedo. Na ata, por quê? Né? Porque o que vai, já expliquei isso aqui uma vez, o que vai ao comunicado do Copom, que é o que sai logo depois da decisão, é tudo que é consenso no grupo. Né? Eu até chamava a atenção que todos acham, né, todos os 9 integrantes, acham que a situação piorou de março, na última reunião, para agora, maio, nessa reunião. Mas uma parte do grupo entendia que agora ficou mais claro com a ata. Aliás, se o Matheus quiser colocar a ata aí, Matheus, lá no parágrafo 18, se não me falha a memória. Eu até tinha pedido para o Matheus para a gente separar a ata. Olha, viu, Rodrigo não Oliveira? Eu Estou cuidando direitinho de você, tá? Separei a ata, separei a arte para você. Você tá bem, hoje você tá bem cuidado nesse programa, né? Não é aquela coisa. Agora sim, Matheus. É isso. Lá no parágrafo 18, tá vendo que os parágrafos são numerados aí, né? Lá no parágrafo 16, 17 e 18, o Banco Central vai explicar por que houve essa divergência. E aí... Um pouquinho mais baixo, Matheus. Tá 17, desce um pouquinho, Matheus. Isso, pode ir até o 18. Pode ir até o 18. Pronto. Pode parar aí. Perfeito. Ótimo, maravilha, Matheus. Eu quero explicar o seguinte. Alguns poderiam pensar... Pode me colocar na tela aí também, Matheus. Alguns poderiam pensar que... O que aconteceu? Não, olha só. O Lula ainda não decidiu. Isso aqui é só... Eu estou só contextualizando para vocês que algumas pessoas podem pensar isso, tá? O Lula ainda não definiu quem vai ser o presidente do Banco Central, certo? Quem ele vai indicar? Não disse se é o Galípolo, não disse se é o Piketty, que é o preferido do mercado financeiro, entre os indicados pelo Lula.
Não disse se tem outro nome que vai aparecer depois, Guido Mantega, Aloysio Mercadante, vai saber, né? Tombini, mas ficou isso em suspenso e todo mundo sabe que o Lula acha que os juros estão muito altos e que o Banco Central deveria baixar juros cada vez mais rápido, se pudesse baixasse tudo de uma vez, certo? Agora pense você se não é natural que algumas pessoas levantem a hipótese, né? Embora sabendo que, poxa, o Banco Central é um órgão técnico, né? Mas com técnicos indicados por políticos. Embora o Lula sempre deixando claro, e até o Haddad fez isso um dia antes da decisão do Copom, deixando claro que o Roberto Campos Neto é indicado do Bolsonaro, então ele está lá trabalhando para o Bolsonaro. Então é óbvio, né, por exclusão e lógica fácil, que o Lula espera que aqueles indicados por ele trabalhem para ele, o que também não tem nada de muito ruim, tirando o fato de que o Banco Central é autônomo agora, né? Ele é independente do Executivo, pelo menos na condução da política monetária. Por isso, os mandatos, né? Eles são escolhidos para ficarem 4 anos, todos os diretores lá, independente de quem é o presidente. Uma vez indicado, ele vai trabalhar, e é isso que a gente espera, ele vai trabalhar pensando no mandato do Banco Central, que é o quê? Combater a inflação. Pois bem, alguns poderiam pensar, dado esse cenário todo, que coincidentemente, os 4 indicados pelo Lula votaram em 0,50 para fazer um aceno ao presidente. Olha, presidente, se quiser um presidente do Banco Central, estou por aqui. Né? O fato é que a gente não sabe. O que houve foi uma grandíssima coincidência que todos os 4, embora concordassem que a situação piorou, achavam, defenderam que o Copom deveria reduzir os juros em 0,50. Foram voto vencido, mas qual é a explicação? Aí pode abrir aí, Matheus. Nesse parágrafo 18 aí, que é um dos parágrafos mais longos da ata, lá pela metadezinha, tem uma frase aqui, ó. Para tais membros, que são esses que votaram em 0,50, pode subir mais um pouquinho, Matheus. Onde é que está aí? Ressaltar. Aí, ó. Para tais membros, julgou-se apropriado, tal como em reuniões anteriores, seguir o guidance. O que é o guidance? Né? O guidance é aquele aviso que o Banco Central dá quando acaba uma reunião, falando, olha, na próxima reunião, se tudo ficar como está, se tudo acontecer como a gente imagina, a gente vai manter o corte que a gente fez na reunião passada, ou a gente vai fazer X. O Forward Guidance é um guia para o mercado, para os agentes econômicos, do que o Banco Central deve fazer, mantidas aí condições naturais de temperatura e pressão. Então, o que esse grupo defendia era o seguinte, olha, ficou tudo ruim, mas vamos manter o guidance. Lembre-se, o guidance ele já vem ali com um adendo que se o cenário evoluir como esperado ou algo parecido, tá? Pode abrir de novo, Matheus. Olha aí. Aí ele vai falar o seguinte, para tais membros, então, julgou-se apropriado, tal como em reuniões anteriores, seguir o guidance, mas reafirmando o firme compromisso com a meta e com a requerida taxa de juros terminal para que o objetivo, princípio do Comitê de Convergência da Inflação para a meta seja alcançado. Ressaltaram, e aí essa frase é bem importante. Tá aí, pode parar. Aí, ó. Passa o mouse aí para o pessoal ver. Consegue selecionar aí o ressaltaram? Só para isso. Ressaltaram. Cadê? Eu que me perdi agora. Que a extração da tendência subjacente da dinâmica inflacionária em um ambiente incerto é difícil, mas não deveria, e é só essa parte agora que interessa, de forma alguma ser confundida com leniência em relação aos indicadores divulgados no período, em particular as expectativas de inflação. Pode voltar para mim, Matheus. O que é que o Gabriel Galípolo e seus colegas estão tentando dizer aí? Olha, a gente votou contra, mas isso não quer dizer que a gente não esteja preocupado com a inflação. Né? Por quê? Porque na própria ata, todos, novamente, unanimemente, né? Várias vezes nessa ata aparece a palavra unanimemente. Unanimemente, entenderam que, embora a inflação esteja desacelerando, né? O processo deflacionário continue evoluindo,
medidas de inflação subjacente, aí aquelas coisas que o Banco Central vê, né? O serviço do não sei das quantas, o subtreco do vice-troço, talvez seja preciosismo, talvez não estou aqui para discutir isso, mas o fato é que todos eles, inclusive os que votaram para o 0,50, entenderam que as expectativas de inflação estão desancoradas, isto é, o mercado não acredita que o Banco Central vá conseguir trazer a inflação para a meta no horizonte relevante, que é o tal de 2025, no ano de 2025, e também as medidas subjacentes estão estão acima da meta de inflação. Mas, apesar de tudo isso que está acontecendo, não é para olharem para a gente como se fôssemos lenientes com a inflação. Claro que foi exatamente isso que aconteceu logo depois da decisão. E aí, como é que a gente sabe disso? Porque os juros longos, e aí quem acompanhava lá no Morning Call, vocês vão lembrar que tem a curva de juros, né? Então, como ela é? Normalmente ela é ascendente. Pode tirar a ata, Matheus. Normalmente ela é ascendente, naturalmente ascendente. Por quê? Porque quanto mais prazo a pessoa tem no empréstimo, mais difícil saber se ela vai pagar. Ela pode morrer, pode fugir, pode perder o emprego, pode acontecer um monte de coisa. Então, naturalmente, os juros no prazo mais longo vão ter taxas mais altas, certo? A gente passou por um estresse aí na curva, etc e tal, mas o que acontece? A curva naturalmente é assim. Depois dessa decisão do Banco Central, ela inclinou mais, como a gente fala, como o pessoal gosta de falar aí no mercado financeiro. O que isso quer dizer? Que o mercado está olhando para o que o Banco Central está fazendo, está olhando para o que o governo está fazendo, o que aconteceu com as metas fiscais e achando, então, lá na frente, a gente vai precisar de mais juros. Porque o preço de você ter menos juros na hora errada é mais inflação na frente. Mais inflação na frente, mais juros na frente. Por isso, a curva empina mais. E foi o que aconteceu. Pois bem, dado esse preâmbulo imenso, né, falando aqui sobre a ata do Copom, a pergunta que fica é, e aí, o mercado topou essa explicação? Que lembrem-se, pode ter ficado parecendo para vocês que são leigos no assunto que, poxa, esses caras fizeram um tchauzinho para o Lula ali, ó, estamos contigo, viu, presidente? Olha, painho, aqui tá jogo jogado, hein? Esses caras aqui que são malvadão, mas a gente aqui, ó, e aí se arrependeram até fazer a ata e falaram, não, olha, mercado, não, a gente não está só fazendo o que o painho quer, a gente está cuidando da inflação, sim. Né? Pode ter ficado essa impressão para algumas pessoas. Mas veio a ata e esclareceu tudo, pelo menos é isso que o mercado parece ter entendido dessa história toda neste momento. O juro, a partir ali de 2026, em queda e a curva desinclinando, desempinando, que é uma expectativa de inflação mais baixa lá na frente, a tal da inflação implícita. Isso aqui daria mais meia hora de conversa, mas o que a gente pode apreender disso é que o mercado, pelo menos por enquanto, está acreditando que todo mundo ali no Banco Central está preocupado com a inflação e não terá problema em segurar os juros em patamar desconfortável e impopular, porque ninguém gosta de juro alto. É papo furado isso que o rentista gosta de juro alto. Isso é tudo balela. Ninguém gosta de juro alto, porque juro alto é altamente impopular e dificulta a vida de todo mundo. Dificulta para você comprar uma casa nova, um carro novo, fazer um crediário lá nas lojas Bahia ou coisa parecida, como diriam os mamonas. Então, ninguém quer juro alto. O problema é esse pessoal que está sendo indicado pelo presidente Lula está disposto a contrariar painho para segurar a inflação? Essa é a dúvida que eu fiquei, mas o mercado está dando de ombro e dizendo que está tudo ok, a curva está desempinando hoje e os juros estão caindo aí praticamente para todos os anos depois de 2026. Oliveira, tem uma questão que eu li trechos da ata do Copom e eu fiquei com essa sensação
porque eles fazem, por favor, me corrija, tá? Porque a MAA tem um documento técnico e eu te confesso que eu tenho como o meu costume maior de leitura política, né? Regimento interno de Câmara e Senado, então o meu olhar ele é menos atento a essas vicissitudes, né, de documento como esse. Mas me parece que é o seguinte, né? Me parece que, em linhas gerais, o Copom diz o seguinte: olha, o cenário internacional pede cautela. Não temos algo no Brasil que, de fato, demande uma política mais agressiva. É hora de observar o que vai acontecer lá fora, é hora de observar um pouco o cenário lá fora do país. É bom observar também o que vai acontecer no mercado interno, para que a gente possa, de fato, ter uma queda, né, um pouco mais ostensiva de taxa de juros. E outra coisa que eu percebi na ata é que ficou também um pouco ali nas entrelinhas, Rodrigo, que o Banco Central vai dizer: olha, eu não vou nem adiantar o que eu vou fazer para frente, porque eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, não é? Dando aí outra sinalização que, pelo menos na minha visão, me parece o seguinte: olha, não vamos adiantar o que a gente vai fazer, porque do jeito que o Copom, o comitê, está dividido, qualquer decisão futura vai depender de N fatores, e a gente não tem hoje como estabelecer um fator X que possa fundamentar uma queda mais agressiva ou não da taxa de juros. Então, me parece que também tem isso, pelo menos eu estou interpretando dessa forma, parece que o mercado ficou realmente um pouco ansioso com isso, né? Como você já explicou aqui para a gente no meio-dia. O mercado gosta de previsibilidade, não é questão de ser uma taxa alta ou uma taxa baixa. Pode ser uma taxa alta, contanto que ela seja previsível. Pode ser uma taxa baixa, contanto que ela seja previsível. O que não pode acontecer é você não saber que taxa vai vir. E isso, de fato, afeta o humor no mercado. Ou eu estou errado, Rodrigo? Não, é exatamente isso. Na verdade, pensa o seguinte, né? Se a gente der um exemplo mais específico, assim, mais, obviamente, fictício, né? Mas imagina o seguinte: a sua conta de energia, por exemplo, ela é um sorteio todo mês. Então, você não sabe o que vai acontecer com a sua conta. Ah, esse mês é 100, no mês seguinte é 500, depois no outro é 200, no outro é 1.000, daqui a pouco é 50. Quer dizer, mesmo para cima ou para baixo, não é esse o problema. O problema é como é que você se planeja. Então, eu posso colocar a minha filha no inglês, por exemplo? Puxa, não sei, se a conta vier R$ 1.000 amanhã, eu não tenho como pagar. Agora, se eu sei que a minha conta de luz, ela varia ali próximo de uma banda específica, isso dá previsibilidade, torna as coisas mais baratas. Esse é um exemplo, obviamente, meio freestyle aqui, mas só para a gente entender por que previsibilidade é tão importante para o mercado financeiro e para todos os agentes econômicos, né? Para a gente, inclusive, em casa, isso é importante. Então, e aí eu só queria deixar se você pensar de novo, né, que o pessoal fala, vou investir em bolsa, não sei o que, etc e tal. Então, algumas coisas é importante a gente entender aqui. Por exemplo, a gente falou disso outro dia, então eu falei para vocês, olha, a inflação sobe lá na ponta, né? A expectativa de inflação sobe, desancora, e aí vocês têm que lembrar que esse juro lá na frente é o juro que eu faço empréstimo para empresas. Porque o cara não faz um empréstimo para pagar daqui a 6 meses numa empresa, ele olha para 10 anos, é como se você fosse comprar uma casa, né? Então, você olha para 30 anos, o banco está olhando para 30 anos de juros com você ali dentro, e para sua solvência em 30 anos. Você imagina o tanto de risco que tem nisso. Quando isso acontece, a expectativa de inflação é mais alta lá. Qual é o investimento lá no Tesouro Direto, que a gente já falou, que acaba protegendo um pouco mais você? É o IPCA+. Então, você vai ter ali a variação do IPCA mais uma taxa de juro real. Mas e se o IPCA cair? Se o IPCA cair, você vai ter um rendimento menor, mas você está pagando um pouco mais, né? Você tem um custo de oportunidade ali, que é para proteger o seu dinheiro de um possível... Não estou falando para fazer isso, viu, gente? De um possível... já explico por quê. De um possível choque inflacionário.
né? O que a gente tem hoje é que, aparentemente, né, parece que esse grupo do Lula aparentemente pode ser mais leniente com a inflação, pode, né? Estão dizendo que não, mas é justamente aquilo, né? Quem é honesto não precisa dizer que é honesto, ele só é honesto, a gente já sabe que é honesto. Quando o cara tem que dizer, é porque alguma coisa está desabonando ele, alguma coisa está fazendo com que a gente fique desconfiado. Então, tem essa pressão aí, tem essa impressão também de que esse grupo pode ser um pouco mais leniente com a inflação. Então, se você concorda com esse raciocínio, vale a pena IPCA. E eu vi alguém aqui falando sobre bolsa. Bolsa não é ruim em tempos de inflação. Por quê? Porque, como a gente fala, a inflação passa no resultado das empresas. A empresa, né, inflação é o quê? Aumento de preço. Então, a empresa vai vender o produto dela mais caro. E aí acaba que ela acaba também tendo lucro um pouco maior. Então, tem uma historinha de um banqueiro e um pessoal conversando, e todo mundo falando, etc. e tal, e alguém fala para esse banqueiro, que eu não vou citar o nome, isso é uma história real, ele fala para todo mundo, né? Gente, mas vamos acabar logo com isso, ninguém gosta de inflação. E esse banqueiro puxa ele para o lado e fala assim, amigo, menos. Se ninguém gostasse, já estava resolvido. Ô, Rodrigo, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, só para a gente fechar essa parte do BC. Por que Lula insiste tanto em baixar juros? Explica aqui a pergunta Maria. Explique para ela, meu caro guru. Como Rodrigo é? Oliveira. A Maria perguntando aqui por que o Lula insiste tanto em baixar os juros, né? Tem uma razão muito boa para isso, Maria. O que acontece? Quanto você tem de dinheiro disponível é o dinheiro que você tem mais o crédito que você tem acesso. Quanto mais juros, menos crédito você tem. Não só porque você vai se sentir menos atraída a contrair um empréstimo, mas também porque você pensa, poxa, se vou juntar isso aqui, porque lá na frente eu consigo, eu viro rentista, guardo esse dinheiro um pouquinho, ganho um pouquinho de juros, e lá na frente eu tento pagar à vista. É claro que para quem não tem essa possibilidade, aí não tem jeito, vai ficar mais caro também o jeito, as contas dele vão ficando mais caras e vão levando as pessoas para uma situação financeira ruim. Então, por que o Lula defende que o juro caia a qualquer preço? Porque ele entende, e aí não está exatamente errado esse raciocínio, ele entende que com juros mais baixos a economia cresce mais. Se a economia cresce mais, mais gente começa a ganhar dinheiro, e isso é bom para a sociedade como um todo. Qual é o perigo disso, né? Por que alguns são contra, então, baixar o juro? Por que não colocar o juro a zero logo de uma vez, né? Porque o que acontece, né? Como diria o filósofo, dinheiro na mão é vendaval. Se você tem mais dinheiro, você vai comprar mais coisas. Quando você compra mais coisas, se a empresa, né, se as empresas não têm capacidade de aumentar a produção, elas vão aumentar o preço. E aí você ganha mais dinheiro, mas seu dinheiro vale menos. E isso gera um ciclo vicioso horroroso. Então, é basicamente isso. Agora, com juro baixo, você tem a economia girando melhor, mais gente empregada, mais gente ganhando dinheiro. Se não gerasse inflação, ou se não gerar inflação, essa seria a medida ótima para todos os estados no mundo. E, obviamente, isso não é feito, porque não é simples desse jeito.